Eu escolhi permanecer no campo, até foi um incentivo dos meus pais desde pequeno. Eles sempre nos incentivaram a ficar na agricultura. Sempre, quando eles iam trabalhar, eles mandavam a gente ir fazer alguma coisa, tipo se intertia, né? E acabou gostando, né? Desde a infância no trabalho. Eu sempre gostei de trabalhar com a terra, então tudo que a gente planta com amor vai nascer com amor. Eu morando na colônia me sinto muito bem e acho muito importante seguir os passos dos meus avós, dos meus pais e continuar no campo, porque a gente precisa disso. Sempre gostei de trabalhar na agricultura. Eu também tiro o leite das vacas, faço os queijos quando minha mãe não está. Então é gratificante também ver o pessoal que vem de fora e elogiar a gente, porque é difícil encontrar jovens na agricultura. Essas são vozes de jovens que trabalham no meio rural, no município de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. Eles representam a esperança para a continuidade do legado de tantas famílias tradicionais da região que chegaram na época da imigração italiana, em 1876, e se instalaram nos morros, dando início ao cultivo, principalmente das uvas. Esse contexto histórico se reflete em uma das principais características do município, a predominância da agricultura familiar. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, cerca de 95% das propriedades são administradas por famílias. Essa realidade se torna possível devido ao esforço coletivo que incentiva a permanência da juventude no meio rural. A história dos irmãos Lucas e Luana Molon, que moram e trabalham na propriedade da família em Otávio Rocha, é resultado do amor pelo trabalho na agricultura, passado de geração em geração. Os descendentes nossos são da Itália, eu sou a 6ª geração, do primeiro que veio da Itália para cá, lá em 1885. Então eles sempre trabalharam na agricultura, onde eles foram se dividindo aqui na região de Otávio Rocha, né? E onde a gente hoje se mantém no Travessão Pinhal. Então meu bisavô comprou a terra e meu avô e meu bisavô trabalharam em cima dela, onde construíram o que temos hoje, né? Que trabalhamos aí com a parte de laranja, de uva e de cebola. Então é uma geração ali de 5, 6, né? Que trabalham em cima para que a gente tenha o que a gente tem hoje. É muito gratificante ver o pai e a mãe eles vendo os filhos na agricultura, porque isso está cada vez mais escasso. E para eles é gratificante ver o filho, ver a filha ali continuando com o que eles fizeram, com o que eles batalharam. E também, com certeza, meu nono e minha nona, se eles estivessem aqui ainda, eles iriam estar muito honrados por ter eu e meu irmão na agricultura. Os pais, Antoninho e Marlene Molon, destacam que a permanência dos filhos na propriedade é fundamental para a preservação e evolução do negócio familiar. A gente trabalhou e agora então é eles que estão assumindo um pouco mais. E a gente está um pouco de idade, mas continuamos ainda trabalho. E eles trabalham bem, ajudam bastante. Braço direito nosso. Bom, incentivando, teria que dar primeiro o estudo. O estudo, até ele queria estudar a faculdade. Ele disse, Lucas, se tu quiser estudar, estuda. Ó. Eu não vou dizer para ti não para ti. Daí ele está estudando a faculdade, vai ser agrônomo. E daí ele dizia assim, pai, eu quero ficar contigo na roça. Daí tudo bem, beleza. E a Luana também, ó, pai, eu quero te ajudar também na colônia. Eu disse para eles assim, ó, vocês são os únicos 2 filhos. O pai passou para mim, se vocês ficarem na roça, ou aqui, aquilo que tem vai ser de vocês. Só que tem que evoluir, tem que melhorar algumas coisas, né? Então é isso aí que tem que dialogar e dizer para os filhos ficar na roça, porque não sei se daqui uns 10 ou 15 anos o que vai ser da colônia. A cultura agrícola em Flores da Cunha foi construída pelas primeiras famílias que se instalaram na região. Conforme o coordenador do curso de agronomia da Universidade de Caxias do Sul, Murilo César dos Santos, a permanência dos jovens no campo é essencial para manter vivo esse legado. As famílias que deram origem a toda essa agricultura que tem na região estão envelhecendo, né?
os bisavós dos alunos chegaram há alguns anos atrás. A gente pode falar que eles deram origem à agricultura que tem. E se não houver uma renovação, né, desse pessoal entrando no campo, fazendo essas propriedades, mantendo o legado da família, acaba sendo que as famílias vão se perdendo e o negócio vai se perdendo. Então é muito importante ter esse legado e manter o jovem no campo, né? Isso que favorece. E nós somos um país agrícola, né, que hoje tem absorvido muita gente no campo para trabalhar, e é muito importante manter esse jovem. Outros países da Europa estão envelhecendo e os jovens não estão no campo para dar prosseguimento às famílias. Nós aqui no Brasil ainda nós não temos isso, e acredito que não vamos chegar, por ser um país tipicamente agrícola, né? E a região totalmente agrícola. Falar sobre a permanência do jovem no campo vai muito além da preocupação com a continuidade da produção de alimentos e matérias-primas necessárias para a subsistência de todos. Significa falar sobre uma população que tem sonhos, objetivos e que busca uma vida digna. Para o agricultor Lucas Tomazoni Caberlon, de 24 anos, morar e trabalhar no meio rural foi uma opção de vida. Meus pais moravam na cidade, meu pai trabalhava em banco, minha mãe ficava em casa, fazia uns serviços de casa. E com os 12 para 13 anos, meu avô era da colônia, eu decidi se mudar para Flores da Cunha. Então ali eu comecei com ele na colônia, e pegar trator, e tomei essa decisão porque eu comecei a gostar da colônia, de sol a sol, e plantar e colher, eu gosto. José Tomazoni, agricultor de 80 anos e avô de Lucas, ficou surpreso e ao mesmo tempo muito feliz com a decisão do neto, que espontaneamente escolheu dar continuidade ao seu trabalho. E ali, um certo dia, no fim de semana, ele chegou para cá, o Lucas, com uma sacola nas costas, que eram os livros deles, né? Aí eu já imaginei, agora eu acho que ele vai vir mesmo, eu disse para ele. Aí ele diz: vô, senta aqui no sofá que eu quero falar contigo. Aí eu sentei lá: o que tu quer? Eu disse: vô, ele disse, se você me aceitar, de hoje em diante eu vou morar com o senhor. E aí ele me botou uma mão no ombro assim, e aí ele me disse: e de hoje em diante também quero ser seu filho adotivo. Eu não tenho vergonha de falar. Eu me emocionei, abracei ele. Até hoje, quando falo sobre isso ali, a gente se emociona bastante. E porque é um guri que até agora, pelo menos, ele trabalha, ele cuida das coisas deles, e ele é praticamente o cabeça aqui que está dirigindo a nossa propriedade. Aí veio a Luciana e o Jair também vieram para cá. E hoje, graças a Deus, faz 10, 12 anos que estamos ali praticamente, a minha família, que era da Luciana, junto. Histórias como a de Lucas Tomazoni, contudo, não são muito frequentes. No país, o número médio de jovens no meio rural representa 20% do total da população, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O último censo agropecuário, realizado pelo órgão em 2017, demonstra que produtores rurais jovens da faixa etária entre 25 e 35 anos representam 9,5% do total dos produtores brasileiros. No censo de 2006, a representatividade era de 13,5%. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha, Olíris Chiavenin, salienta que essa realidade está relacionada com o desafio de criar oportunidades para os jovens no meio rural. São vários os desafios, né? Primeiro, eu acredito que é de conscientizar as famílias, né, a darem oportunidade para os jovens, dar incentivo aos jovens. Uma outra dificuldade é que não se debate muito esse assunto na família. E o jovem, para permanecer no meio rural, ele tem que ter perspectiva, ele tem que ter assim uma visão de que ele tem futuro em permanecer no meio rural.
Foi justamente por enxergar um futuro na propriedade da família que Joana Mesomo, de 20 anos, decidiu construir a sua vida na colônia. Sempre vim para a colônia com os meus pais, desde pequena. Com os meus 12, 13 anos eu já ajudava eles na colônia a passar tratamento, porque é manual, ainda é com as mangueiras. Ajudava eles também quando que era época de poda, safra. Eu não fazia muito, mas eu vinha aqui, porque em casa eu ia fazer o quê, né? Foi quando que com os meus 15 anos, quando que eu acabei o fundamental e comecei o ensino médio, eu decidi, vou ficar na colônia, né, ajudar eles. Meu pai já estava de idade, minha mãe, ela teve complicações, teve que botar marca-passo, então eu decidi, vou ajudar eles, né. Daí foi com os 17 para 18, ele veio aqui me ajudar, o Jonathan. Aí quando que foi esse ano, não, a gente decidiu, vamos ficar na colônia. Daí a gente trabalhou. Daí esse ano é tudo nós que nós que passamos o tratamento, meus pais eles ajudam, mas não é aquelas coisas. Agora sou eu que faço e eles que descansam. E ela deseja construir o futuro por meio do próprio trabalho. Um senhor me disse, tu vai trabalhar numa empresa, tu vai gerar dinheiro para o teu patrão. Apesar de tu estar recebendo o teu salário, o dinheiro é para o teu patrão. Daí eu disse, não, eu vou gerar dinheiro para mim, né? Vou trabalhar para mim. Aí foi aí que eu decidi, vou fazer o para mim, não para os outros. Que vai ser uma coisa que eu vou valorizar, porque cada grãozinho de uva que a gente colhe ali, que foi desde a época do meu avô, eu vou valorizar, porque é dali que está vindo o meu dinheiro, é dali que eu vou conseguir viver. Com as transformações do mercado de trabalho, inclusive na área agrícola, o retorno financeiro está relacionado ao aperfeiçoamento da produção. Pensando nisso, o jovem agricultor Lucas Molon optou por estudar agronomia na UX. Uns amigos do meu pai sempre disseram, Lucas, tu tem que estudar, tu tem que permanecer na agricultura, mas sempre buscando inovações, né? Se aprofundar nos estudos. Então foi aí que eu pensei num curso de agronomia. É sempre de extrema importância, tanto é que tu vai buscando, né, a parte teórica com a parte prática que tu adquire na tua propriedade mesmo. A formação que a gente tem lá ajuda muito aqui na parte prática da propriedade, tanto é no manejo do pomar, digamos, dos citros, né, a parte ali do controle, também a preservação do solo, é tudo de extrema importância. Já a Luana Molon optou pela área da contabilidade para se dedicar à administração da propriedade familiar. Então sempre foi um sonho meu cursar ciências contábeis. Eu acho que está na família, toda a família gosta de contas, de matemática. Eu decidi fazer ciências contábeis e permanecer na agricultura. De repente, ano que vem fazer um estágio para depois continuar com os processos do nosso vinho colonial que estamos abrindo e a propriedade, porque a propriedade é uma empresa. O investimento na qualificação ainda pode ampliar o campo de trabalho no meio rural, conforme destaca o coordenador do curso de agronomia da UX, Murilo César dos Santos. O curso de agronomia, eu acho que é um dos mais amplos que existem, porque ele dá muitas opções do agrônomo trabalhar. Ele pode trabalhar em instituições governamentais, como pesquisa, por exemplo, pode trabalhar no Ministério da Agricultura como fiscal agropecuário, que é uma carreira muito bonita também. Pode trabalhar como produtor, pode ser docente, que é o meu caso, pode trabalhar com assistência técnica, produção propriamente dito, né, dentro das diversas áreas do curso. E ainda pode trabalhar até numa indústria têxtil, por exemplo, produzindo ou classificando fio de seda, né, para a produção de tecido seda através do bicho da seda. Então é um curso muito amplo, né? Tem muitas possibilidades de trabalho. E pode trabalhar em bancos ainda, pode trabalhar com gestor, pode trabalhar com gerenciamento, em muitas áreas dentro do curso de agronomia. Também existem jovens que optam por iniciar a qualificação mais cedo. Para atender essa demanda, a Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, a EFA Serra, alia o currículo do ensino médio com a prática no campo.
Como explica o vice-diretor da instituição, Marcelo Boff, a escola tem como base um método pedagógico de alternância, focado na permanência dos jovens junto às propriedades rurais. A EFASERRA é uma escola que ela trabalha com a pedagogia da alternância. O estudante ele fica uma semana na escola e uma semana na propriedade, colocando em prática todo esse conhecimento que ele adquire na semana de escola. Então, faz essa alternância, casa-escola, casa-escola. Então, ele não tem uma semana de férias em casa, ele tem uma semana que ele bota em prática aquilo que ele aprendeu na escola. O que acontecia? O jovem do campo, ele indo estudar numa escola da cidade, o currículo da escola da cidade não é interessante. É totalmente fora da vida dele do dia a dia do campo. E quando se criou esse tipo de escola, então a escola da pedagogia da alternância, se percebeu esse problema da educação do jovem do campo. E se começou a montar um currículo então, voltado ao jovem do campo, onde o ensino médio e o ensino técnico trabalham junto para qualificar esse jovem. Então, qualificando, ele vai começar a ver a propriedade dele como num todo, né? Conhecer realmente o que ele tem em mãos e vai ver que ali ele tem futuro. A EFASERRA iniciou suas atividades no ano de 2013, no município de Garibaldi, e em 2015 foi transferida para Caxias do Sul. Atualmente, a instituição conta com 172 alunos, sendo que 20 estão em estágio. A escola atende 29 municípios da região nordeste do estado e, desde o início das atividades, já formou 68 técnicos em agropecuária. Segundo o levantamento realizado pela escola, cerca de 90% dos estudantes que passam pela EFASERRA permanecem nas propriedades rurais das famílias. O ensino especializado para o meio rural, contudo, não é suficiente para incentivar os jovens a permanecerem no interior. São necessários investimentos do poder público para melhorar a qualidade de vida de quem mora na colônia e tem a agropecuária como principal fonte de renda. É o que salienta Olíris Chiavenin, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha. Inclusive o sindicato, em conjunto com a prefeitura, a Secretaria da Educação, já por muitos anos vem desenvolvendo um projeto bem interessante, que é o projeto Jovem na Zona Rural. É um trabalho desenvolvido nas escolas municipais, onde a gente procura passar informações, motivar para que esse tema ele seja debatido, o tema da sucessão, e mostrar também para os jovens a importância deles permanecerem nessa importante atividade. Mas esse tema tem que ser muito bem debatido, muito bem entendido. Muitas vezes existem muitas dúvidas, né, em relação a esse tema, mas estamos trabalhando bastante nesse sentido, junto com a Emater, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Educação também, porque entendemos que é um tema bem importante. A secretária da Agricultura de Flores da Cunha, Fabiane Veadrigo, também destaca que é preciso incentivar o acesso à tecnologia e promover a mecanização do campo para tornar esse mercado atrativo aos jovens. 70% do alimento que chega na mesa ele vem da agricultura familiar, né? Quando a gente vai falar em grandes propriedades, eles trabalham muito mais a questão de grão, de grandes culturas que são mecanizáveis mais facilmente. E a agricultura familiar, ela é muito dependente do trabalho, da mão de obra mesmo da família. Então eu acredito que isso vai se manter por muito tempo e que a gente vai fazer o quê? Vai só procurar facilitar as facilidades do serviço. Vai ser mais mecanizado, mais controlado, a diversificação, mas que vai continuar na agricultura familiar e que os jovens sim vão cada vez mais trabalhando e ficando no interior também. Uma das frentes muito fortes da Secretaria da Agricultura é a parte de estrutura, né? Eu acho que o que principalmente os produtores buscam a Secretaria é a parte de máquinas, patrulhamento, cascalhamento das estradas, os subsídios de horas para melhorar as áreas, para poder mecanizar, porque hoje o jovem ele não vai mais
fazer a aplicação do defensivo com a mangueira, como a gente fazia antigamente, a pulverização. Tudo tem que ser mecanizado, isso facilita muito essa questão também de fazer o jovem ficar. Quando falamos sobre sucessão familiar, não podemos deixar de falar sobre as mulheres. Elas também vêm dando continuidade aos trabalhos de seus familiares na agricultura. Os dados mostram, porém, que essa é uma realidade menos frequente. Conforme o relatório do Departamento de Economia e Estatística do Estado, das quase 500 mil pessoas que trabalham no meio rural, apenas 29% são mulheres. Quando analisamos a idade, esse índice é ainda menor. Das gaúchas que trabalham no setor, apenas 8% têm entre 18 e 34 anos. Esse é o caso das jovens Luana Molon, de 23 anos, e Joana Mesomo, de 20. Elas trabalham na propriedade das famílias e contam que, por vezes, enfrentam desafios por serem mulheres que trabalham na agricultura. A mulher é essencial na agricultura, porque a gente que segura as pontas da casa, né? Então, nós que seguramos as pontas da propriedade também, juntamente com o homem. Somos muito essenciais. Tanto eu vejo como na agricultura, que é as mulheres que tiram leite das vacas, porque os homens não fazem isso. Então, a mulher é de extrema importância na propriedade e ela ajuda nos processos gerenciais também. Então, tendo a valorização da mulher, ela procura a propriedade para ficar, porque a agricultura é um local, assim, que eu posso dizer, para mim, ela traz paz, ela traz tranquilidade. Então, a mulher agricultora, ela deveria ter mais incentivo, principalmente da família também. Porque muitas vezes a família pensa, porque a mulher vai para a cidade. Não, a mulher pode ficar na colônia, deve. A gente chega numa casa agrícola para comprar alguma coisa, eles ficam te olhando, o que ela vai comprar aí, né, sendo mulher. E daí a gente vai em uns lugares, a gente sempre se lembra de como foi tratada, então a gente nunca volta naquele lugar. E que a gente seja cada vez mais valorizado, tanto as mulheres quanto o agricultor em geral, e que a gente tenha mais apoio, tanto da família quanto dos amigos. Eu acho que o que um homem faz, uma mulher também consegue fazer na colônia. Além das jovens, existem muitas outras mulheres que dedicaram sua vida à agricultura. Conhecidas como as matriarcas das famílias, tinham que cuidar da casa, dos filhos e ainda tinham a árdua missão de trabalhar na colônia com os maridos, como é o caso da Fátima Bertin Molon e Salete Mesomo. À noite tu vai até às vezes 9, 10 horas, em função da cozinha, limpa aqui, limpa ali, terminar, né? Mas senão é tranquilo, bem importante. Eu sempre acho que a Luana, a minha filha, deveria ficar também junto na colônia. Tem bastante trabalho, né? Eu trabalho em casa, trabalho na colônia, vai tudo na corrida. Quando quer safra, quando quer poda. É sempre correndo. Criar os filhos, eu criei os filhos do pequenininho sempre na colônia, as gurias, as duas. A passagem do tempo também traz consigo transformações culturais, como é o caso da vida das mulheres no meio rural. A secretária da Agricultura de Flores da Cunha, Fabiane Veadrigo, que por si só já é um sinal de mudança por ocupar o cargo máximo dentro de uma pasta com tamanha importância para a administração pública, lembra que hoje a realidade para as mulheres agricultoras é diferente. Eu acho que a mulher cada vez mais ela vem conquistando o seu espaço, né? Acho que a gente perdeu o medo de ficar, eu digo como mulher, de ficar escondida, e a gente está dando a cara e está indo em busca dos nossos direitos, do que a gente acredita. Eu estou sucedendo a Estela, que era a secretária anterior, então eu já venho de uma mulher também à frente da pasta da agricultura.
E eu acho que a gente tem os diferenciais, ninguém é melhor nem pior, mas o funcionamento muitas vezes é diferente, talvez a gente tenha mais de dar atenção, de conversar, e a gente eu não percebo assim que o produtor tem alguma ressalva, porque é mulher, eu acho que eles acreditam nas mulheres também, eles respeitam, apesar de ser um público por muitas vezes mais conservador, né? Mas eles receberam muito bem isso, então eu sempre trabalhei num meio mais masculino, as minhas 2 formações são formações que antigamente eram mais profissões de homens, né? Eu sou enóloga e agrônoma, então a gente já vem quebrando esses tabus e a gente vê que as mulheres cada vez mais estão ocupando espaço em todas as áreas, né? Então acho que não tem mais, tem alguma coisa que talvez a gente não tenha a força igual, mas a gente resolve com jeitinho, faz de uma outra forma, então tem espaço, a gente está buscando isso e o produtor recebe muito bem, graças a Deus. Os desafios e transformações que estão presentes no dia a dia dos jovens e mulheres que vivem no meio rural e trabalham na agricultura são diversos. Mas o amor pela terra e o zelo pelo legado deixado pelas gerações anteriores fazem com que, independentemente de estatísticas, aconteça a renovação da vida no campo. E Flores da Cunha, com seu potencial agrícola, principalmente na vitivinicultura, e forte identidade herdada dos imigrantes italianos, produz, além de bons frutos, um povo que valoriza e cultiva seu chão. Tu precisa de no mínimo 3 vezes ao dia de um agricultor para se alimentar. Então eu vejo que às vezes as pessoas acabam não pensando nesse lado, mas é bem importante. Às vezes um pouco mais da valorização do agricultor que vive todo dia no sol lá para a produção de alimentos. Porque cada grãozinho de uva que a gente colhe ali, que foi desde a época do meu avô, eu vou valorizar, porque é dali que está vindo o meu dinheiro, é dali que eu vou conseguir viver. Comecei a gostar da colônia, de sol a sol, e plantar e colher eu gosto. Não vou sair daqui nunca. Eu não me vejo morando na cidade. Sempre gostei da colônia, sempre gostei dessa natureza, da calmaria. Isso traz muita paz. A terra traz paz. Este documentário foi produzido na disciplina Laboratório de Telejornalismo e de Radiojornalismo, do curso de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul, no 2º semestre de 2021. E teve roteiro e produção de Paola Castro e Valdineia Tossetto, locução de Isadora Martins, edição de Felipe Brogliato e orientação de Jacó Raul Hoffman.